Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais essa análise do episódio 6 de Herdeiros de Guanabara, o Casal 20. Entre no divã se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso. E bora nessa, porque você vai gostar muito desse vídeo. E bom, para quem não sabe, eu tenho uma série no meu canal chamado HCG, que é o Herdeiros de Guanabara, né? As letras maiúsculas, né? Herdeiros de Guanabara. E hoje eu estou no episódio 6. Eu já fiz o episódio 5, 4, 3, 2 e 1. E sobre o que eu pensava antes de ver isso tudo. E pra mim esse daí foi um dos episódios mais tranquilos. Porém que teve pouca história do Fluminense. Era muito mais a história do próprio Casal 20, do que cada um sentia. E claro, né, fenômeno de identificação por parte dos pretos, justamente, né, no Fluminense e no Brasil inteiro. E pra mim, na minha concepção, a escolha justamente de ter um episódio inteiro só focado no Casal 20, ainda mais sendo o nome Herdeiros de Guanabara, é espetacular. Eu se fosse montar justamente ali meu organograma, justamente sobre o que eu colocaria na série, um dos episódios eu colocaria realmente o Casal 20. Separado, tudo direitinho. E uma coisa interessante é que eu não vou falar dos times anteriores do Casal 20, porque não vem ao que precisa. Eu só coloquei uma coisinha extra na última parte, porque é interessante de conhecimento de vocês. E bora pra gente comentar bastante sobre. Dito isso tudo, só bora. 1983, ano que estava havendo uma negociação entre o Casal 20 e o Fluminense. E o Casal 20 nasce realmente ali. Porque e aí, do tipo, eu sempre me pergunto assim, por que Casal 20? Eu sempre pensava que o Casal 20, só para dar uma mera disposição, eu sempre pensei que o Casal 20 fosse justamente por conta da data, né? Tipo assim, 1920. É porque eles surgiram em 1920 e dali ficou. Não. O Casal 20 nasce porque se pareceu com o seriado Casal 20. E quem fazia de tudo e ficavam sempre juntos, né? Era uma série chamada Casal 20, né? Casal 20 série. Que era somente Hat, mas se colocava como o Casal 20. Foi a partir disso que sempre os dois, né, o casal realmente, só para gente dar um spoiler de quem não viu, né, Jonathan e Jennifer Hart formam um casal bem viajado, com talento e tanto para se deparar com os mistérios de qualquer parte. E mesmo quando revelam roubos, casos de espionagem e de honestidade, ainda contra o tempo para um romance. Ou seja, é basicamente o que é o Casal 20 no Fluminense. Eles realmente fazem talentos, driblam, chutam, fazem a torcida vibrar, ainda contra o tempo, para realmente dar aquela zoada, dar aquela gastada, dar aquela amizade boa. Não parece ser justamente o nome? Tira aqui a palavra Jonathan, coloca Washington, tira a palavra Jennifer Hart e coloca o Assis. Não parece que é justamente igual? E realmente foi bem escolhido o nome. A vida deles era segredo do Flu. Ninguém sabia. Falavam lá em 8 pessoas. Mas no aeroporto descobriram. Na minha concepção, alguém estava viajando. Alguém deve ter ligado e falou assim, ó, o Aston Assis tá no aeroporto indo pro Rio de Janeiro. Deve ser reforço do Fluminense. E aí o pessoal se juntou todo e falou assim, cara, é do Fluminense.
o casal 20 vai vir pro Fluminense. E já colocaram camisa tricolor, já falaram, ei, que bom, melhor contratação de todos os tempos. Tá, mas eu tenho que fazer um breve spoiler. Um breve spoiler sobre isso. Eles não eram contratados. Eles não tinham assinado contrato de nada. Eles entregaram a camisa sem assinar contrato. Quer dizer, poderia realmente não acontecer? Poderia. Mas sabe, contagiou bastante. Existe isso na psicologia, né? O contágio. O contágio na área da medicina é quando uma célula ela traz justamente um gene mal ou um gene bom para uma outra célula. E aí faz esse contágio. No fenômeno da psicologia é justamente isso. Quando várias pessoas se juntam e contagiam a outra pessoa. Faz com que aquela pessoa se torne forma impertencente daquilo. Isso é muito interessante, né? Como que às vezes a psicologia ajuda, por exemplo, a criar um grande casal. Os grandes atores do Fluminense. O Washington como centroavante, força, e o Assis, maestro do time, técnica, Carrascos do Fla. Tanto que o maior Carrasco é o Assis, não é nem tanto o Washington, mas é o Assis. Tanto que o nome tá escrito lá é Washington, sozinho, e você tem Assis Carrasco, muito por conta de realmente, sempre quando era jogo de Fla-Flu, o Assis sempre realmente fazia algum gol, brocava em cima dos flamenguistas. Isso é muito interessante, é uma rivalidade saudável. Com o casal 20, o Fluminense se encaixou ao todo o time. Parece que faltava duas peças e essas duas peças eram o Washington e Assis. E quando se encaixaram, parece que engrenou tudo. Ganharam quase tudo. O que foi quase tudo? Tricampeão carioca e campeonato brasileiro. Cara, só isso daí já merece justamente uma gigante comoção justamente na própria sede da Laranjeiras. Cooperação tamanha que quando sofria o outro sofria também. Uma nova era do Flu se iniciava. É engraçado, né? Tipo assim, que parecia que quando um se machucava, o outro se machucava. Quando um não tava, o outro ficava ruim. Era muito interessante isso. Parecia que os dois tinham o mesmo cérebro, né? Casal 20 chamava o time, a torcida e muito mais. Parecia que realmente eles que regiam tudo dentro do Maracanã. É muito interessante, né? Que hoje a gente não tem muito isso, mas na era do Fred, tanto que o Fred aparece muito aí, e o Fred regia muito o Fluminense lá de 2009, 2010, 2011 e 2012. Regiu muito tempo. O Washington mais reservado, a 6 mais aberto ao público, mas os dois tinham situações de comum. Amavam samba, faziam tudo junto, mesmo fora dos jogos, e eram mais dedicados que os outros. Do tipo, chegaram numa situação de que a pelada que eles faziam era exatamente chamando todo mundo, fazendo o elenco. A pelada era o elenco do Fluminense inteiro. Então, tipo, o que eles colocavam na pelada, eles colocavam no trabalho deles. Eu acho insano isso. Imagina você do nada falar assim, vamos pegar quem? Vamos pegar o Fluminense. Como é? Mas a gente não tá no Maracanã, a gente vai pegar o Fluminense aqui nesse campinho aqui de merda. Eu não consigo compreender isso. Antes de continuar falando sobre o vídeo, faz o que está escrito aqui, se inscreva no canal, faz para você que curte, comente, compartilha. Redes sociais está na descrição desse vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela e só bora que a gente vai comentar bastante sobre. Até eles tinham coreografia própria. Quando um metia gol, o outro metia gol, eles tinham coreografia própria, que é uma coreografia bem escrota. Acho que é bem feinha, mas eu acho que é engraçada. Idolatria no tricolor e eternizados, com busto, tá? Se você olhar, é a primeira coisa que você entra no Fluminense, olha pro seu lado esquerdo, você vai ver
Washington assim. Tricolores de fato, né? Eles se tornaram tricolores. Por tudo que eles fizeram, de tudo que eles receberam de carinho, eles se tornaram tricolores de fato. Preocupação com as crianças, eles sempre tinham preocupação com as crianças. O atendimento prioritário era as crianças, não eram as pessoas. Isso é muito interessante também. E hoje em dia é também assim. O camisa 20 eternizado, e aí aparece o Iago Felipe, tipo, pô, sacanagem, né? Iago Felipe, o grande expoente do Casal 20. Tá bom, né? Casal 20 com histórias impossíveis, por exemplo, mais reais. Por exemplo, o nascimento escondido que o casal teria feito e que, sinceramente, tanto o Ozzy como a Cid já sabiam. Então, assim, como é que você sabia? Quem sabia era apenas eu e minha esposa e o médico. E ninguém contou. Como é que vocês sabiam disso? Mistério, né? Eu gosto muito disso, né? Que parece que é mais sobrenatural a situação que eu vou falar agora. Formou ali novos tricolores, né? O resgate ao Flu. Cara, isso é muito bom. Eu sempre falo que o Fluminense tem que também trabalhar muito nisso. Eu acho assim já fazer isso brilhantemente. Com mais torcedores pretos. Mais identificação com a torcida preta, né? Se já tínhamos também com o Chico Anabara, também teria com o Washington Assis. Ambos pretos, ó. Pretos. O Washington se preocupando fora do clube, né? Sempre transmitindo o Fluminense fora do clube, enquanto isso Assis dentro, né? Por Xerém, né? É uma representação preta eternizada, identidade, né? É uma identidade preta, é uma identidade justamente de talento. É uma saída daquela situação de que preto só tem força para preto também tem talento. Isso é muito interessante sobre isso. E claro, porque eu falo como assim fora do clube, dentro do clube? Porque enquanto o Washington ele trabalhava muito além do clube, o Assis trabalhava muito se preocupando com os moleques de Xerém. Não é à toa que toda hora a gente vê casos de moleque de Xerém que tava conversando com o Assis de tipo, como assim, né? Até mesmo chegou um momento que o próprio Fred ele fala, né, que muitas das vezes ele só metia gol pelo Fluminense porque o Washington e o Assis tocavam nele. Então meio que se tornou um ritual pro Fred. Os jogos que o Fred realmente meteu gol é porque os dois tocaram, um dos dois ou os dois tocaram nele. Os gols que o Fred, os dias que o Fred não meteu gol é porque os dois não tocaram nele. Era muito sinistro isso. Realmente é mais ainda mítico, né, a situação. Há dois atletas pretos juntos nos outros times. Até foi perguntado assim, tá bom, todo mundo fala que o Fluminense é um clube racista, como foi dito na passada como a vilanização do Fluminense, mas tá bom. Me fale um clube que tenha os dois integrantes pretos considerados expoentes do Fluminense. Sinceramente mesmo, eu acho que o Fluminense é o único que tem isso. Por exemplo, até mesmo o próprio, né, saindo um pouquinho do Casal 20, você vai falar que o Gum, Fluminense, você acha que o Gum é branco ou preto? É preto. O Leandro Eusébio, é branco ou preto? É preto. Era as Torres Gêmeas. Olha só de novo o Fluminense refazendo justamente isso. E depois falam que o Fluminense é racista. Isso daí, meu filho. Ai, coitado. Primeiro impacto na Laranjeiras, né? Que é justamente aquela situação de assim, de você já ver, o primeiro impacto é justamente o Washington Assis. O busto do Casal 20. O momento mítico pro clube, né? Que é uma diferença de 2 meses de morte de um para o outro, né? Era tanto a questão muito mais do 2 do que 20 que eles tinham que ter, eles só poderiam morrer em no máximo 2 meses separados. Parecia que era isso. Parecia que para realmente completar justamente essa situação toda, um tinha que morrer até no máximo 2 meses do que o outro. E assim aconteceu. É muito. Olha só como que é tão rico o Casal 20. Posição de talento e não de força.
é aquilo, né? A saída justamente desse estereótipo de preto. Se criou também o Washington Day, que foi uma marca do time de guerreiros lá de 2009. O 2009 foi justamente isso, foi o momento do renascimento do Washington ao clube, né? Com o Fred modelando essa ideia de como que o Fluminense escaparia desse rebaixamento, junto com o próprio Washington, junto com o próprio Assis. E aconteceu, não aconteceu? E aí, só para esclarecer, né, que aqui não fala, mas eu esperei justamente até o final e não fala sobre a morte, só linka aqui alguns vídeos deles. Mas, para quem quiser saber, o Washington ele nasceu dia 3 de janeiro de 1960 e morreu dia 25 de maio de 2014 com a esclerose lateral amiotrófica. Até tô mal assim vendo isso. E o Assis nasceu dia 2 de novembro de 1952 e morreu dia 6 de julho de 2014. 2 meses, ó. Maio, junho, julho. Maio, junho, julho. Ou seja, 2 meses depois. Com insuficiência renal. E assim os dois foram embora. Olha, novamente eu falo que o Herdeiros de Guanabara está dando um show. Um show. Parabéns a todos que realmente fizeram essa parte. Parabéns realmente a focarem justamente nisso. Vários representantes ali, o Derlei, o Romerito, o gigante Romerito. Pô. E todo mundo falando assim, cara. Era toda hora. Era os dois mais os amantes, né? Tipo assim, eram tecnicamente 11 jogadores, onde que 9 jogadores eram amantes de 2. Era muito insano isso. E mês que vem trago mais sobre Herdeiros de Guanabara. Muito obrigado a todos que assistiram. Vejam a série. Se inscreva no canal, faça o que você que curte, comente, compartilhe redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí. Saudações tricolores.